Século XX e a vida no arraial. Segundo Dona Maria, era muito difícil, mas era boa. O resto do mundo talvez não pudesse dizer o mesmo com Segunda Guerra Mundial, o Holocausto nazista, e no Brasil era instaurado o Estado Novo, que de novo só tem um nome. Getúlio Vargas era mais um homem branco autoritário no poder. Em São Paulo, a primeira frente de ativismo negro era fundada, enquanto a população preta morria aos montes. Primeiro, não tinha asfalto, era estrada de terra. Aí quando, vamos supor, se fosse para vir para São Tomé da Roça, tinha que vir de a pé, não tinha ônibus, não tinha água, era bica d'água, não tinha banheiro, lenha, tinha que carregar lenha nas costas. Nossa, que eu ralei na roça, Deus me livre. Eu morei numa casa de barro, sabe? Aquelas casas de pau a pique, em outro lugar que a minha mãe morava, né? Todo mundo, ninguém tinha fogão a gás, ninguém. Todo mundo cozinhava na lenha, com candeia. Mas era aquele cheiro, menina. Você já viu o cheirinho de candeia queimada? Mas era aquele cheiro tão forte que eu nunca esqueço daquele cheiro de candeia. Lélia Gonzalez sempre falava sobre o reconhecimento cultural e histórico da classe popular, a mulher, o negro e o indígena, ter sido sistemicamente deixado para as margens. Dona Alvina era tudo isso. Hoje nós colocamos no centro a sua contribuição cultural, histórica e sua potência para o Brasil na sociedade. Era parteira, curandeira, curava, né? Que agora vocês chamam aqui de reiki, né? A cura pela mão, como Jesus Cristo também. Tem várias pessoas que vieram no mundo iluminada, crianças, adultos, jovens, e esses velhos, como Vomicia, que era parteira, o Antônio Rosa, que era o coveiro, mas a tia Arvina era uma sabedoria natural. Ela era uma pessoa muito boa, muito sofrida, sabe? Aquela pessoa sofrida, que trabalhou muito na roça, serviço dias era mais na roça, né? Eu li basicamente tudo que tinha o nome da Dona Alvina. E eu quero corrigir quem escreveu que ela era descendente de escravo ou descendente de bugre. Apesar de seus ancestrais terem sido escravizados, não dá para descender de uma condição de guerra. A Dona Alvina e seus ancestrais são descendentes da África e indígena. E apesar dela não ter conhecido um dos continentes que pariu seus ancestrais, e nem a medicina tradicional africana fez, curou com reza, com erva, com sabedoria ancestral. Aí da costa. Vai por 98 mesmo. É. Eu conheci a mãe dela, o pai não. A mãe dela chamava, acho que era Francisca, depois chamava de tia Chica. Era uma negona. Ela usava aquele saião, você tem certeza que você nunca viu aquele saião rodado assim, que onde que passava varrendo. Eu lembro muito bem dela, da mãe dela. A minha mãe é nascida e criada num lugar aqui para lá, que chama Zalim. A minha mãe é a Índia e Bug Gentil. Minha mãe morreu quase, até nem sei de contar quantos anos ela tinha. Porque minha mãe era vente livre e meu pai é ascano. Meu pai veio da África. Mostra aí quem que é. Minha mãe, minha tia, meu avô, meu primo, meu tio, eu e minha tia. A bisavó dela era daqui a pouco pegava no mato, de antigamente já viu falar, né? Então ela contava esses causos. Contava pro povo como ela trabalhava, né? Que sempre trabalhou na roça. Sei que ela capinava, ela plantava, ela engordava os porcos dela, plantava a roça dela, colhia. Ela era esperta, sacudida, hospedava os outros certinho, tinha fartura, você ia lá, tinha tudo. Você levava sacola de as coisas, ela é farturenta. Aqui eu não gosto daquilo.
Eu gosto da roça. Não, porque lá na roça eu crio um porco, eu crio galinha, eu tinha vaca de leite, eu tinha cavalo. Foi preciso vender tudo para vir embora. Eu morava lá no Miguel Zé. Depois eu casei e vim aí para a Fazenda Pontinha. Lá eu fiquei viúvo. De lá aqui nós já fez umas 10 ou 20 mudanças. Foi assim, ó. Quando eu nasci, o povo da minha família não quis, tudo bem. E a mãe, como não tinha nenhum filho, ela pegou eu para criar. Eu cheguei na casa dela com 3 dias, aí isso com o maior xodó, cuidou, tudo mais. Inclusive, assim, ponto de pobre, o que ela pôde fazer, ela fazia. Aí tá, casei, tudo e tal, sempre ela junto, ela nunca largou, sabe? Apesar que foi assim, ela cuidou de mim e eu cuidei dela até o final. Louvado seja Deus, tive todos os 2 homens, não escapou nenhum. De fora? A Chica 1, o Pedro 2, a Tiana 3, a Maria Luísa 4, tem uma outra. Eu fiquei 5. Mas minha casa toda a vida, deve assim, ó, cheia de crianças. Eu criei 5 dos outros. E essas crianças aí, tudo eu criei. Eu lembro dela sentadinha naquela esquina da pousada Resende, aí a gente subia, ela tava lá, aí a gente pedia a benção, ela dava a benção pra gente. Sabe aquela velhinha, aquela senhorinha, vovozinha, assim, que sempre te acolhe, assim, uma cara de brava, mas ela é acolhedora. E ela era braba. Ela era brava? Ela era braba. Não fezasse, ela era brabinha. Ela era brabinha, sistemática, sabe? Batia a saia assim com a mão e saía andando. Ela era bravinha. A minha avó, desde pequenininha que eu me entendo por gente, a minha avó benze, né? E eu, particularmente, não acreditava. Eu falava assim, ai, nossa, casa cheia. Você chegava na casa da avó, a avó, 2 horas da tarde, tava sem almoçar porque a casa tava cheia. Ela tava pra roça fazendo simpatia, essas coisas. Aí um monte de gente ia e falava, não, eu só ensino se for pra Ana Paula. Eu falava, não, eu não quero aprender. E eu sentava no chão, porque eu queria ficar olhando para ela. Para mim era um oráculo. Não era nem um ser humano, era uma entidade, era uma coisa inexorável. Porque, ô nega mais linda de Deus, os olhinhos dela, quando conversavam, ficavam um cadinho azul. Não sei, eles falam aura, né, dela, tudo iluminada. Parece que ela veio na missão de fazer cura. Isso era fantástico, isso me marcou. Já viu o Vitinho, meu cunhado, sofria de hérnia. Nesse tempo não tinha médico, né? Pouco aí não ia. Ela pegou ele para curar, vinha aqui, levava no formigueiro, punha o pé lá, riscava, sabe? Benzia, fazia as orações dela. Então o povo tinha fé, né? E valia, né? Aí eu lembro um dia que chegou uma menina lá e ela tava com a cabeça cheia de berne. E aí o que aconteceu? Minha avó foi benzendo e os bernos foi saindo. Eu falei, nossa, é verdade, né? E aí também teve uma vez que chegou um moço que faltava um pedaço do braço dele para fechar de cobreiro. E ele veio de São Paulo. E aí a minha avó benzeu ele e falou que tinha que ficar uns 3 dias na cidade para ela benzer, né? Que era assim. E aí ela foi benzendo e o braço dele foi fechando, foi criando aquela casca de secar, sabe? Aí eu passei a acreditar, né? E cobreiro é difícil de curar? Assim, Uai, é difícil, porque se não benzer, se não cortar ele vai pro corpo inteiro. Igual o cara que veio, que eu falei, aquilo era a mesma coisa de um sapo, sabe? A barriga do sapo, assim, ó. Ah, não, ela pegou e ainda mandou ele passar. Falou, você pega, queima a paia do alho, põe um pouquinho de óleo de comida e passa nessa casca aí. E passa por cima disso aí. E quando vê aquilo, quando veio aqui já tinha saído aquela casca inteirinha, assim, ó. Tava com a pele rosa, que coisa assim, ó. E ela pegava aqueles pauzinhos aqui, benzia com 4, que ela cercava em 4 dos 4 lados. Aí no caos ela pegava e punha, e mandava queimar aquilo. E com 3 dias que benzia aquilo lá tava ação. Ué, aqui ó. É um remédio, é Ervina, é um quebrante, é Ervina, é uma ruptura, é Ervina, é um desfruto de peito, é Ervina. Como é que eu não posso falar? Agora, se a gente não curar isso, não morre essas crianças?
E quantas mulheres grandes eu já levantei aqui, minha filha? Então eu já via fazer essas coisas. O meu filho, ele teve um berno no olho, entrou um berno bem aqui no meio dos cabelinhos do olho dele. Ela benzeu, deu remédio. Ah, muita gente já curou. Se eu fui bendido por tia Alvina. Mãe, ué, ora as bolas, porque você acha que eu estou vivo? Eu sinto até hoje. Ela curava, fazia os remédios dela, fazia remédio de horta. Ela fazia os remedinhos dela, que de primeiro não tinha farmácia, não. O povo não sabia nem comprar o remédio. Hoje deu aí a barriga e já vai buscar remédio, né? Não, de primeiro não, de primeiro é a horta. Então é esses povos que mexia com isso. Agora que eu sou tomadeira de remédio de farmácia, mas antigamente ninguém tomava remédio de farmácia não. E tinha doutor. Como o Tunico Inu levantou minha mãe muitas vezes da cama. Esse Guaraci aí também já me levantou da cama muitas vezes. Bom, chega pra gente. Chega pra gente, Feiura. Deus te abençoe. Você não é bonita assim, nenhum? Tô contando história de Santo Tomé. Você quer aprender? Vem cá, vê se você sabe de alguma também. Vem cá, vê se você sabe. Então, eu lembro, assim, de quando ela morava na roça ainda. E sempre ela vinha aqui, na cidade, né? E aí, sempre ela vinha e vinha visitar o Tião Rosa e a avó. E curioso que o Tião Rosa, que também é um personagem, né, emblemático aqui na cidade, ele vivia sondando quando ela estava aqui, porque ela falava, minha tia, a senhora não foi lá me visitar, minha tia, a senhora não foi lá me visitar. E aí ela vinha. E aí ela vinha e passava aqui horas e horas aqui com a avó e com o Tião. E curioso, ela sentada ali. E o curioso, assim, que apesar de eles não ser parentes nem nada, mas era uma relação muito forte, muito grande. E me parecia, eu muito pequeno naquela época, me parecia uma coisa assim de tomar bênção, de aprendizado, assim. Muito mais do Tião. Todo mundo tomava bênção. E muito mais do Tião, né? Que é filho da avó Messi. Mas também da avó, das duas, assim, relação de quase que de duas preta irmã. E eu sabia, a avó, apesar de não assumir muito, mas ela gostava muito também de benzer, né? Ela estava sempre benzendo. Mas a Arvina era a benzedeira oficial. Né? A Arvina era reconhecida como benzedeira. E aí quando estavam as duas aqui, eu lembro que a Arvina, né? Aquela preta, assim, bem pigmentada mesmo, assim, baixinha, né, com aquele lenço na cabeça, e aí ficava aqui, a avó coava um café, e aí tinha um momento que, acho que quando, não sei se as crianças dispersavam, eles trocavam alguns olhares ali, falavam algumas coisas que eram, que eram coisas de benzimento, e era essa troca mesmo de fé, né? Essa forma, a senhora até sabe, aquelas palavras, aquele mantra do benzimento, né, que é a repetição das palavras de benzimento, que a senhora até... Que a Arvina tinha, né? Ela tinha, a avó tinha também. Então, quando tá benzendo, tá operando ali alguns elementos, algumas folhas e plantas, mas ao mesmo tempo também tá entoando ali umas palavras, umas rezas, né, mãe? Rezas que falam. São entoando algumas rezas próprias do benzimento, e cada benzimento uma reza. E o Tião sempre com aquele defumador ali. E aí eles sempre no finalzinho davam uma defumada e eles se abraçavam assim. Eu vou lhe contar um caso que você não vai acreditar. Conhece o Nelico? Pergunta a ele o que aconteceu com a filha dele. A menina adoeceu aí, ficou ruim. Pegaram a menina e levou para a Cruzia. Como hoje. Quando foi com uma manhã cedo, veio recado para ele, se quisesse ver a filha viva, pai. O Nelico lá ia daqui para lá e eu vinha de lá para cá. Aí eu falei para o Nelico, o homem chorar é vergonha. Que é isso? Você e teu filho chorando. Ele estava, vó, tem razão de eu chorar. A minha filhinha tá morta, a Ana Paula morreu. Eu falei, Nelico, não fala isso não. Morreu.
Falei, Nelico, eu lá vou pra Figueira. Eu faço simpatia pra ela. Mas você tem certeza que ela morreu? Aí falou, não, vem chamar nós, que nós ia demorar, não achava que ela viva. A menina tá aí correndo na rua. É difícil. E quando que ela começou a fazer, a benzer? Ah, não, aí eu já nem lembro, né? Nem lembro. É desde Desde que eu conheci, porque aí eu já nem lembro que tempo, que data, que idade que ela começou, não. E de ser parteira também. Ser parteira também, porque ela nasceu muita criança na mão dela, né? A gente, lá em casa, nós somos 5, né? 5. E aí, todos nasceram na mão dela, até o Paulo Ricardo, que nasceu na cidade. Porque a minha mãe começou a passar mal, e aí, até chamar, né, o médico, a minha avó, ele nasceu na mão dela também. E ela tinha muito orgulho disso. Não estudou medicina, não estudou as ervas nos livros das plantas cura. E sabia para que servia, como? Ninguém me ensinou, quem me ensinou a fazer isso tudo que eu estou te contando é Deus. Já nasci. Essa é a coisa da ancestralidade, né? Que a gente chama de ancestralidade africana, né? Eu acho que veio dela, né, mãe? O negócio do pai começar a benzer, a simpatia. Da família, primeiro foi ela, depois o Pedro. Às vezes, se a gente chegasse na casa dela e chegasse alguém para benzer, aí ela mandava o Pedro benzer. Ela não benzia, ela mandava o Pedro benzer. Aí o Pedro benzia. Nós é 24 irmãos. De 24 morreu tudo, tem só eu. Aquele é meu sobrinho. Tinha o João Pedro, tinha o Antônio Pedro. O Antônio Pedro é o pai do Pedro Cardeiro, já ouviu falar do Pedro Cardeiro? De fazer benzimento também, essas coisas. E eles eram parentes. Ele, a Arvina era tia dele. Adeus de novo, quando eu conheci ele já benzia criança. Entendeu? Porque eu convivi com ele 33 anos. E ele, criança, ele sempre benzeu. Aí depois que ele desenvolveu, começou a trabalhar no espiritismo, aí ele benzia gente grande. E se uma cobra mordisse uma vaca, um cavalo, um cachorro, ele benzia. Benzia e melhorava, entendeu? Benzia até animal. Olha. Se tivesse uma criação aí com uma bicheira, saindo bicho, ele benzia também, os bichos caíam tudo, melhorava. Isso eu falo porque eu cheguei a ver. Diz que isso eu não vi. Mas minha mãe contava, meu pai contava, eles faziam trabalho, né? Trabalho para fazer um bem para a pessoa, para curar, né? Assim, meu filho tá chorando muito, aí ele ia lá na mesa dele, com o santo dele, os rosários, aí ele lá, como se diz, eu não sei como é que se diz, se incorporava. Aí ele recebia os guias dele, né? Aí os guias vinham fazer o trabalho, né? Entendi. Aí o guia ia embora e ele depois não estava ciente do que tinha acontecido, entendeu? Então era mais pra Umbanda. Assim, É Umbanda. Aí os guias que pediam aí uma vela, uma pinga, essas coisas aí pedia e a pessoa trazia. Aí ele fazia o trabalho lá que ele tinha que fazer. E a dona Alvina era mais só benzer mesmo. Só benzer e fazer a simpatia, né? Ela benzia de quebrante, você entendeu? Essa aí eu cheguei e vi o povo levar as crianças, leva lá pra Savina benzer. Aí ia lá ela benzia. E é isso tanto nela quanto na avó. Na avó, muitas delas, você percebe o sincretismo, né? A mistura ali das tradições, né, católicas e de matriz africana. Mas assim, a de matriz africana eles não conseguiam aplacar de maneira alguma. Por mais que estavam ali, né, dentro de uma lógica do catolicismo, era muito benzimento, era muito conhecimento de planta, conhecimento de ervas, assim. É uma coisa da herança africana mesmo. Levantei 2 moços desenganados, doutor aí, ó. Fidorita, você conhece ela, não é? Sebastião. Perguntei. Ela gastou com os 2 filhos. E sabe por que eu curei os 2? Assar peixe e pai de milho. Eu ensino para o Pedro fazer. Agora o que faz com fé, aqui sara. Agora o que faz que não tem fé, não sai. O povo falava que ela era macumbeira? Não sei, nunca me falaram, mas, né,
é que a gente que é da família nunca vai escutar, né? É assim, né, Marcela? As pessoas, se a gente não é da mesma religião, as pessoas não têm empatia, as pessoas não respeitam. Então, eu acredito que acontece isso, que isso acontece até hoje, né? As pessoas não aceitam a religião de outras pessoas. É igual eu penso e falo assim, orações, reza, se tá tudo que vem, se a pessoa fala, eu vou orar por você, eu acredito que seja bem-vindo. Eu não tenho, porque eu sou de uma religião, eu tenho preconceito com a outra. Eu prefiro respeitar isso. Então tinha o irmão dela, chamava Antônio Pedro, que é o pai do Pedro Carreira. A vez foi em Aparecida do Norte. Chegou lá, disse que ele estava sentado lá. Deve ser num passeio, algum lugar lá. Aí chegou uma mulher desesperada com o neném. O neném estava afogado e não sabia por quê. Já tinha levado no médico, né? Moço, tem dó, me ajuda, acorde meu filho está morrendo. Ele pegou e tirou o cachimbo, sabe, tirou o cachimbo assim, tirou aquele cabinho e levou no nariz da criança. Ficou segurando a criança. Saiu 3 praças de catarro assim, ó. A criança sarou na mesma hora. Que é pedra? É pedra, mas é pedra. Rodrigo, o nosso, não sei lá, tataravô foi pegado no mato. Então, ele tinha a dele, isso aqui. Eu conheci ela no Santo Tomé, comprando as coisas, e era uma véspera de Natal, sabe? Que eu conheci ela. E ela queria um vinho. Aí quer dizer que ela comprava lá direto e pagava certinho. Então, quando a gente é bem freguês, os outros dão uma gorjeta no Natal. E eles não queriam dar o vinho para ela. Eu lembro de que hoje. Aí ela falou assim, eu quero meu vinho. Eu quero meu vinho. Eu compro aqui, pago certinho, quero meu vinho. Aí eles falaram assim um para o outro, um irmão, quer dizer, 2 irmãos que é dono do mercado, falou, dá. Falou baixinho assim para o outro, mas eu escutei, porque ela já é velha, escuta menos, né? Falou assim, dá o vinho para ela, não vai embora. E eu escutei aquilo de que hoje. Aí deu o vinho para ela pôs o vinho embaixo do braço, na sacolinha. Eu vou beber meu vinho mesmo, não quer me dar meu vinho? Eu tenho direito no meu vinho. E foi rusgando para fora do mercado, e eu lembro disso até hoje. Aí eu fui falar assim, credo, minha venda escureceu de nego. Eu falei, nego, para aí, rapaz, pula para cá se for. Não levei a mão assim, se ele não gastasse assim, eu soltava um tapa no vidro dele. Aí ele saiu de carreira e foi lá chamar o pai para ir lá. Falei, não, eu vou cair atrás de neguinho. Eu já fui tão brigadeira que ali na porta da igreja ali para subir para a igreja. Aí formei uma briga lá comigo. Aí mas o povo pelejou de todo jeito para me pegar, ninguém me pegou. Aí a polícia veio, voz de prisão. Eu olhei bem na polícia. Mas por causa do que vocês querem me prender? Falei, prende a senhora aí, se vocês não prender, eu mato ele. Não, eu sei que você está brigando. Falei, Aí passava um pedacinho de pau assim, ó, pá, no bico dos bonés da polícia. O povo tinha orgulho e sempre teve, né? Tratar os pretos pior que os brancos. Hoje não é tanto que também, ó. Durante o churrasco não faltaram as brincadeiras do nosso grande amigo Osório Siqueira. Verifiquem, o Otávio Junqueira até caiu no chão de tanto rir. Gente que vinha aqui na casa dele, benzia, e depois quando chegava assim, vamos supor, época assim, principalmente assim, Semana Santa, que reunia muita gente, talvez eu com ele estava assim, em pé atrás, assim, na hora do sermão, essa pessoa que vinha benzer estava na frente, com a criança no colo. Aí a criança falava, mãe, eu sou Pedro, eu sou Pedro. Aí a mãe chacoalhava a criança e não olhava para trás, como dizer, sabe, que não tinha assim, relação com a gente. Já chegou a acontecer isso. Mas geralmente quem vai, assim, não fala que vai, né? Vai no escondido, com o que tá fazendo alguma coisa que
É o vergonhoso. E não é. Mas é por isso mesmo, é por causa disso, que se você vai e fala pra alguém que vai, já foi fazer feitiço, então. É complicado isso, sabe? O negócio é o seguinte. Aqui em São Tomé tem racista. Se alguém chamar vocês de neguinho, vocês metem a mão na orelha, mas metem com vontade. Fala pra eles assim, ó. Eu respeito a cor de vocês e vocês respeitam a mim. Mas vocês podem meter a mão. Aí se as mães quiserem vir aqui em casa, pode vir, que eu sustento presa, que eu mandei sem meter o couro. Porque cada um tem que respeitar cada um. Mas é isso. Isso aqui existe muito. Tem uma menina ali. E ela disse que não gosta. E ela disse que não gosta de preto. Nem a Tânia. Nem mexo, nem passo perto. E deixa quieto. Só ela não falar pra mim, né? Porque se ela falar pra mim negócio de preto, pra mim na minha cara, eu choro a mão na orelha. Choro de acordo, assim, ó. Porque aqui em São Tomé tem muito isso. São Tomé não é só cidade mística, mágica, não. Tem coisas na terra, na terra não, na pedra. São coisas na pedra. De cura, tem um monte de gente que foi curada por ela. Pelas ervas e pelas rezas. E ela não precisava de religião. Por quê? Porque o religare estava dentro dela. É uma pessoa iluminada que veio, encarnou na terra para fazer o bem e sustentar todo esse sofrimento. Ser mulher já é difícil. Ainda mais negra. Ah, não. Ainda com poder, meu Deus do céu. Como? E para aguentar? Quanto mais se volta no passado, mais você vê que ela não era uma pessoa nem um pouco valorizada, inclusive de alguma maneira. Não tinha nenhum valor, né? Inclusive perseguida, né? Porque era uma perseguição. Eu não gostava de brigar, mas puxou briga comigo, aí encontra. Porque é feio a gente brigar. Ainda pra mim, sendo mulher, sendo moça, é feio, né? Mas a mim não insulta. Né? Se insultou, você quer o quê? Quer briga, ué. Tinha muita diferença, assim, do jeito que tratava as pessoas, mas na hora de ir benzer... Na hora que tava precisando, né? Qualquer um. Ela ia pra casa desses fazendeiros e ficar 2, 3 dias, e às vezes ia ganhar menina, junto, ajudando, né? E ela não tinha um negócio assim de, esse aí eu não vou lá não, esse Não, aí não tinha não. Ia pra qualquer um, mesmo que brigasse com ela, ou com a minha sogra, ou com a minha mãe também, que era parteira, se chamasse, largava aquela raiva pra lá e... Aquele povo de Cardeira lá na cidade, você conhece ele? Esse tem eu como irmã. Perguntei, que quem trouxe meu pai da raiva foi o tataravô desse. Para criar um filho dele. Ele comprou meu pai lá na África. Ele trouxe para a fazenda dele, aí criou esse filho, o filho casou, e vovô, e teve nós como irmão. É só você chegar lá e falar assim, aí vim na Cardeira. Sempre ela, toda vez que eu vou na cidade, eu almoço na casa dele. Ele conta melhor. Se souber também. É general da cidade, não é? Quando ela faleceu, no dia antes, eu sonhei que ela tinha falecido. E assim, eu não sei, parecia que era um momento que, né, a gente sabe que um dia vai acontecer, a gente não quer, mas um dia vai acontecer. Então foi assim, um dia antes eu sonhei. Deitava, levantava cedo. Deitava, levantava cedo. Esse dia não levantou. Aí foi abrir a porta lá, chamar, não acordou. Aí foi olhar, tava... Ela morreu dormindo. Tadinha, eu lembro disso até hoje. Não, me deu um solavanco. Fui correndo. Saí da escolinha e fui correndo lá. Vi ela no caixão, saí, assim. Aí tinha um monte de gente, né? Muito querida. Pelo menos que nós não tem aquele negócio, ela ficou na cama, ela deu trabalho, é uma coisa que passou pro outro mundo, mas sim. Se a gente, vencendo o tempo, se a gente morrer cedo, enterrar de tarde, que for igual a mãe falava, tá beleza. E igual na Paula, você já sonhou com ela? De vez em quando as coisas tá meio coisa, a gente sonha.
Sônia, assim, ela, assim, aquele negócio, parece que, sei lá, né? Aquela coisa, né? É. Nos primeiros dias sem ela foi muito difícil. Mas assim, hoje, com o passar do tempo, o passar dos anos, eu vejo que, né, que ela foi uma grande mulher na nossa vida. Sem o oráculo, sem a curandeira, sem a parteira, sem a mulher mais velha de Santo Tomé, a escolinha já tinha também, fui embora de Santo Tomé. Que a gente hoje está numa geração muito mais avançada, né, de procurar as histórias, de reconhecer, né? Infelizmente, as pessoas são reconhecidas depois que elas falecem, né? Infelizmente é assim. Mas a minha avó, nossa, adorava tirar foto, ela adorava dar entrevista, até então que ela saiu na revista Raça, ela saiu na Planeta também. Então, assim, ela amava, né? É, porque você vê, o povo tem aquilo. Umas pessoas mais ricas, as pessoas levam eles assim. Uma pessoa mais pobre, a pessoa não leva, entendeu? Então era aquele negócio, muita gente não ia dar muita coisa. Mas eu só sei que foi assim, foi aquilo, né? Faltou ela ter recebido o prestígio que ela merecia viva, né? Pois é, mas... O que a gente leva da vida na nossa luz é a nossa consciência e essa gratidão. Agora tem, com licença, tem as mãozinhas, gratidão. Não, gratidão não é mãozinha. Gratidão é realmente ser reconhecida, sim, não só em Santo Tomé, porque eu estava em São Bernardo, fui para lá. Vinha gente lá da Inglaterra, vinha gente da França. A avó era uma vozona, né, assim, dizendo. Ela tinha o maior xodó com a gente. E uma coisa que ela sempre falou, sempre lute pelas tuas coisas, tenha tuas coisas, sabe? Cuida de você, não deixa isso se perder. Eu achava isso muito bacana, esse cuidado. Olhando para trás hoje faz a gente pensar o quanto guerreira e quanto corajosa ela era, porque apesar de toda a perseguição, ela se manteve, né, e se manteve forte. Claro que tinha que ser, e tem que ser reconhecida. Uma delas, se começar com a tia Arvina, um reconhecimento real, verdadeiro, aqui ó, na carne, no sangue, na alma e na consciência, reconhecimento é pouco. Mas eu sei que era assim, tinha aquele tipo bravo, mas aquele tipo... Até punado era bom, porque pelo menos que era brava, mas ensinava as coisas, a gente aprendeu a viver, né? Isso, e até onde dá pra passar pra família, né? O que a gente aprendeu com ela. Ué, sempre as coisas assim, as coisas boas, fazer as coisas pros outros, entendeu? Ela assim, porque ela se visse assim uma pessoa, uma criança, uma pessoa que não tinha as coisas, ela ajudava. Sim, Santo Tomé é famoso, mas agora, por quê? E não é misticismo, não é só alegoria, não é assim uma coisa de uma venda de uma fantasia. Ela existiu em carne e osso. Diz que Santo Tomé veio para crer, eu vi. Você perguntava sobre se ela foi uma pessoa feliz, assim. Era visível, principalmente meio que, né, fui conhecer ela criança e ela já uma senhora, né, já bem de idade, mas era visível na aparência dela que era uma aparência de uma preta velha sofrida, como a mãe falou. Sofrida, mas sempre, curiosamente, ajudando duas coisas... os outros, né? Sofrida, mas ajudava quem precisava. Mas o que ficava também, assim, do rosto dela é sempre um sorriso, ela sempre aquela preta velha com um sorriso, ela sempre terminava a frase com uma gargalhada, uma grande gargalhada, e o cachimbo. Essa, que para mim não era
vou falar, não era um ser humano. Para mim era uma entidade, um oráculo de Santo Tomé das Letras. A filmava junto com a avó. Aí quando a avó morresse, ficava para lembrar. Ah, mas tem coisa que acontece, uai. É. Agora eu vou mandar uma cartinha pro Pelé. Fala pro Pelé, Caigina da Costa. Aí, vambora. Conheceu ele Tiquitinho Coelho, conheceu ele engraxando sapato, e hoje ela tá com 98 anos, pra mandar um presente pra ela. Um presente bom, ele tá aqui com o pacote.